Ontem, uma quadrilha digital começou a ser desmontada no Brasil. Nem Bolsonaro esperava. Precisamos entender que a liberdade de expressão que ele defende é a agressão verbal. Olha, cala a boca, não perguntei nada. Às mulheres, aos jornalistas, as ameaças a quem não concorda com ele ou com seu governo. A liberdade de expressão dele são os linchamentos virtuais, os ataques de ódio, as publicações de fake news, os xingamentos. A liberdade de expressão é a milícia digital bolsonarista, como fizeram com Vera Magalhães e Patrícia Campos Melo, entre tantas outras. Liberdade de expressão para Bolsonaro é um cabo, um soldado e um jipe. São as manifestações antidemocráticas, pedir a volta do AI-5, o fechamento do Congresso, o fechamento da Câmara, a invasão do STF. É usar e abusar do poder. Se o STF não reagir às ameaças de Bolsonaro, podem esperar o pior. O filho disse que falta a data para o golpe. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. Já aquele guru, filha da puta, pede a morte do ministro. Para mim, esse seu Alexandre de Moraes tem que ser posto na cadeia e não ter o direito de falar, tá certo? Isso não... Olha, eu sou a favor da pena de morte para esses casos. E Bolsonaro deixa claro que se tem um criminoso, no episódio da divulgação do vídeo, é o ministro Celso de Mello. Aliás, uma reunião nojenta que parecia mais uma selva. Agora para você, Bolsonaro, você é frouxo e covarde, você é mentiroso, usa e abusa do poder. Você, Bolsonaro, é uma mentira, é uma vergonha. Você ameaça dar o golpe para esconder seus crimes. E ameaça falando que não haverá outro dia como aquele. Bolsonaro, teremos muitos outros dias iguais àquele. Ficou com pena que a sua milícia recebeu a visita da Polícia Federal. Mas 24 horas antes, você foi para frente da televisão comemorar que a mesma Polícia Federal foi à casa e ao palácio do governador Witzel. Para ele vale, para vocês não. Hipócrita! Acabou, porra! Alexandre Frota está nos assuntos mais comentados do Twitter nesse momento, porque ele virou, já como você deve saber, oposição do Jair Bolsonaro, virou deputado federal pelo PSL, seguindo a onda do bolsonarismo, e no passar do tempo ele virou completamente oposição a Jair Bolsonaro, se filiou ao PSDB, inclusive ajudou na CPMI da fake news, levou um monte de documento, um monte de coisa que inclusive o STF utilizou como base para busca e apreensão na casa de alguns influenciadores. Agora ele está nos trending topics mundiais porque ele está falando algumas verdades, inclusive citou Luiz Inácio Lula da Silva querendo se aproximar, querendo se juntar a uma união para combater aquilo que ele colocou na capa do Twitter dele, inclusive, fascismo. E colocou um azinho de anarquista, mas na verdade aquilo ali eu acho que é mais pelo A de Alexandre Frota e não alguma coisa de anarcocapitalista ou anarquista ou qualquer coisa do tipo. Antes de começar a falar sobre, mais uma vez na verdade, sobre Alexandre Frota, eu queria convidar você para se inscrever se você não for inscrito ou inscrita, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, clicar no botão do gostei, deixar o teu comentário sobre isso, como eu digo sempre, com educação, porque senão eu não consigo ler, o teu comentário cai numa caixa de spam ou cai numa caixa de retido para análise e eu não leio essa caixinha. Então, educação. E também deixo aqui minhas redes sociais passando, tanto meu Twitter quanto Instagram, @GabrielMonta. Tem também link do Apoia-se, se você quiser e puder apoiar o canal, ou então se você quiser se tornar membro, tem um botãozinho ali embaixo, seja membro, ou o link também na descrição aqui do vídeo para você se tornar membro. Tem 3 categorias ali, você pode ver naquilo que você se encaixa melhor, e a gente tá criando conteúdo exclusivo para lá já também, tá bom? Daqui a pouquinho, inclusive, sai o vídeo para os membros do canal, falando do deputado Alexandre Frota, como eu disse, do PSDB por São Paulo. Ele citou o seguinte Twitter, eu tô com o notebook aqui mais para baixo, então peço desculpas para você enquanto eu estiver lendo. Ele citou o tweet dizendo que acho que diante das ameaças vamos ter que ir para as ruas e vamos para a guerra. É hora de unificar e encarar, dando o seguinte tweet como aviso aos democratas do Brasil nas falas do Alexandre Frota, citando o Luiz Inácio Lula da Silva, que ele fez
muita oposição, muitas críticas, muitos xingamentos, muitas acusações. Diante de tudo isso, Lula está avisando, abriu aspas para ele, para o tweet do Lula que dizia o seguinte: um aviso aos democratas do Brasil, 2 pontos, os golpistas já colocaram o pé na nossa varanda, se não houver reação, eles arrombarão a nossa porta. Ainda também nesse mesmo dia o Alexandre Frota estava muito, eu acho, empolgado, não empolgado porque não tem como você ficar empolgado com uma situação política dessa no país, mas ele estava inspirado a combater isso que, como ele mesmo colocou, como eu disse na capa do Twitter dele, fascismo. Ele colocou um vídeo afirmando que existe uma quadrilha digital que estava sendo apurada ou desmontada no Brasil. Ele colocou algumas coisas, como eu disse, que ele já tinha falado quando ele fez um depoimento. Ele também disse o seguinte, abre aspas, precisamos entender que a liberdade de expressão que ele, no caso o Bolsonaro, defende é a agressão verbal e o linchamento virtual. Se o STF não reagir às ameaças de Bolsonaro, podem esperar o pior. Foi isso que ele disse no vídeo que eu mostrei pra você ali no começo do meu vídeo. Eu entendo que algumas pessoas vão criticar, vão dizer que a gente não pode esquecer o que ele fez, que a gente tem que cuidar para não dar palco para esse tipo de gente. Eu sei também que ele é um oportunista, eu continuo com as minhas críticas e eu continuo com os meus pontos de desavenças com quem votou nessa pessoa e votou porque... sei lá, simplesmente porque nadou nessa onda, como eu disse, do bolsonarismo. Alexandre Frota é uma pessoa preparada para ser um deputado federal. Eu questiono muito essa capacidade, mas não duvido da capacidade de qualquer pessoa, e isso inclui o Alexandre Frota, de estudar e de se capacitar e de virar um bom parlamentar. Não é isso que eu tô dizendo, eu só acho que quando ele se candidatou, ele não era uma pessoa preparada, e até que ele prove o contrário, eu vou continuar achando isso. Acho que a posição dele de se opor a Jair Bolsonaro é uma coisa que a gente pode conversar depois lá na frente. Acho que a posição dele dessa briga e de entregar coisas e de falar coisas que ele tem, acho muito importante. Não acho que seja um momento da gente começar a apontar o dedo e criticar ou questionar certas atitudes dizendo você ajudou a fazer não sei o que. Ele sabe que ele ajudou a fazer isso. Ele tem total consciência de que parte de Bolsonaro estar lá tem culpa dele também. Ele sabe disso. Ele tem fotos, ele tem camisetas, ele tem entrevistas em várias rádios, principalmente na Jovem Pan, defendendo, fazendo campanha para esse cara, inclusive usando o mesmo discurso que hoje ele entende como autoritário, que ele entende como uma ameaça para a democracia. Só que ele tem um fator que outras pessoas não têm, inclusive uma piada que rola na internet, né? Já pensou se Alexandre Frota fez aquilo que todo mundo gostaria de fazer e não conseguiu, que é ser de esquerda, se infiltrar dentro desse grupo da extrema direita e implodir esse grupo com tudo que conseguiu. Então, eu não sei se o Frota é disso, se ele fez isso, se ele é um oportunista. Como eu disse, não é o momento e eu também não tenho nem a pretensão de ficar fazendo isso agora. O que eu sei efetivamente e o que é fato, Alexandre Frota nadou na onda do Bolsonaro, era braço, se não direito, era um pedaço desse braço direito do Bolsonaro no começo disso tudo, se desentendeu, saiu brigado, foi pro PSDB, que é do Dória, e o Bolsonaro não bate muito com o Dória e também não bate muito com o Alexandre Frota, e o Alexandre Frota tem muita coisa, ele sabe muita coisa porque ele estava lá dentro, e cada vez que tiver uma pessoa que estava lá dentro, que se arrepender de ter participado disso tudo, seja lá por qual motivo for, e resolver abrir a boca para falar, abrir a boca para tentar combater isso daí, para tentar entregar algumas coisas, denunciar algumas coisas, eu vou aceitar, eu vou ficar quieto, vou deixar ele dar o show que ele quer dar, porque ele quer ganhar atenção, seja lá por qual motivo, deixa ele falar, porque o importante são as informações que ele tem para passar. E até, por um outro lado, a gente precisa dizer que se você comparar, em comparação a Alexandre Frota, que é uma pessoa que eu considero ainda, até então, como eu disse, totalmente despreparado para o cargo que ele está, e se você for comparar com outras figuras políticas que entraram, ele está tendo uma atitude muito mais honrosa do que muita pessoa e muita gente que inclusive é
formado, ou sei lá, no direito ou alguma outra coisa, e que fica fazendo malabarismo, inclusive com aquilo que estudou, malabarismo com lei, malabarismo com um monte de coisa para tentar defender o indefensável. Dito tudo isso, a gente tem que fazer uma coisa. Você que se arrependeu de ter apoiado isso, o primeiro passo para a redenção é abre a boca e começa a trabalhar contra aquilo que você ajudou a construir, contra esse monstro que você ajudou a criar. Faça isso. Esse é o primeiro passo, é reconhecer tudo o que fez e entregar tudo que sabe. E o Alexandre Frota está fazendo isso até então. Depois, quando passar tudo isso, se é que vai passar, a gente começa a conversar de novo. Aí na próxima eleição, a gente começa a rever passo a passo de todos esses parlamentares, de todos, dos que entraram e continuaram do lado do Bolsonaro, dos que entraram do lado do Bolsonaro e se afastaram, de todos. Até lá, a gente tem um problema muito maior. Eu não quero, obviamente, o Alexandre Frota num café da tarde comigo, eu não tenho muito o que conversar com ele. Mas se ele estiver disposto a falar o que ele sabe, o que ele viu, o que ele ouviu, eu sou todo ouvidos para o Alexandre Frota. Tem a minha atenção em 100%. Mas eu não sei. Eu quero saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários. Eu já imagino a opinião de vocês sobre o Alexandre Frota. Compartilho muito delas com vocês também. Mas deixa aqui nos comentários com educação, como eu disse. Se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita. Ativa o sininho para receber as notificações. Compartilha nas tuas redes sociais ou esse ou qualquer outro vídeo aqui do meu canal, não tem problema. Deixa minha rede social aqui se você quiser me marcar nesse compartilhamento, @GabrielMonta com 2 T's, e também link pro Apoia-se ou para se tornar membro na descrição do vídeo, como eu sempre falo. Vou deixar 2 vídeos aqui ou aqui desse lado para você assistir mais desse meu conteúdo, e até o próximo vídeo.